Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Boa noite, irmãos. É com grande alegria que nós retornamos a essa casa, ainda mais numa data dessa festiva. Quase um século que essa casa ilumina a caminhada de vários irmãos. Uns que já partiram, outros que estão na caminhada e outros que virão.
Cada casa aberta, nós conversávamos há pouco ali embaixo, é uma luz que se acende. E essa luz é para iluminar e dirigir a nossa caminhada. Porque sempre que precisamos, nós encontramos uma casa espírita com as portas abertas, aonde nós recebemos o abraço acolhedor, conseguimos chegar até um conversador fraterno, onde passamos nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, e ali somos acolhidos. Que Deus ilumine a todos os fundadores dessa casa que já não se encontram mais nesse plano, e a todos os que aqui se encontram da diretoria, trabalhadores, que sejam todos muito abençoados por manterem essa casa de oração aberta, de consolo e de amparo. Agradecemos o mentor da casa, o seu Antônio Melo, por toda contribuição dada desde a fundação e agora continua dando a sua proteção, o seu auxílio, a condução dessa casa. Eu peço licença a ele e a toda a equipe que coordena os trabalhos dessa casa, para que eu possa ocupar esse lugar. Agradeço o convite da casa. A nossa conversa hoje é sobre os espíritas do amanhã. Mas para conversarmos sobre o amanhã, devemos falar um pouquinho sobre o ontem. Os espíritos de ontem, nossos irmãos pioneiros, né, que abriram esse leque de informações e esclarecimentos para que nós pudéssemos hoje desfrutar. Começando lá, é só uma simples pincelada, né, que não podemos falar de todos. Começando com Kardec, o seu interesse em conhecer os fenômenos da comunicação através das mesas girantes, e graças à sua perspicácia ele foi buscar, né, confirmação daquilo que acontecia, que até então era curiosidade, era divertimento, e ele foi confirmar para ver que tipo de energia era aquela, e vendo que havia respostas inteligentes para perguntas, ele viu que ali tinha, né, uma força, uma inteligência. E aí ele dá sequência a estudos, pesquisas, confirmações, até chegar à organização ou codificação de todas as informações recebidas, né? Citamos então o Livro dos Espíritos, que foi seu lançamento foi no dia 18/4/1857, portanto com 161 anos. Livro dos Médiuns, 18 de janeiro de 1861, 150 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo, 154 anos, lançamento 15/4/1864. O Céu e o Inferno, que esse mês aniversaria essa obra de grande informação, 1º de agosto de 1865. 153 anos, completou agora, dia 1º, essa obra. E a Gênese, dia 6 de janeiro de 1868, então com 150 anos. Né? Mas não foi muito fácil para Kardec e todos aqueles que encontraram ali as suas respostas. Encontraram muita resistência, né? Perseguição até, para divulgar essa obra. A sociedade tradicionalista, que impunha seus dogmas sem direitos de serem questionados, eram contra. Chegou a ver o dia da queima de livros em praça pública, né? Dos livros que se dirigiam à doutrina. Então, mas eles não se intimidaram, eles tinham a convicção de que estavam certos.
e não mediram esforços para que a doutrina se divulgasse. Colocando assim o candeeiro aceso sobre o alqueire, para que essa luz chegasse a todos. Graças ao passado, nós temos o presente. Chegamos com espíritos abnegados no nosso presente, vários, né? Fundadores de casas, porque hoje nós temos essa liberdade desses irmãos que se dedicam, que se doam. Nós tivemos figuras ilustres dentro do Espiritismo, que são muitos e nós não temos nem memória para ficar aqui lembrando. Vamos falar um pouco do Chico, que é o nosso grande exemplo, Divaldo, que está aqui conosco ainda, e tantos outros. E essa doutrina chega no Brasil. Irmãos de grandeza espiritual estavam sob a proteção dos espíritos para recebê-la e propagá-la. Né? E entre tantos, vamos citar Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um homem inteligente, médico, político, de uma grandeza moral inquestionável, enfrentou desprezos de alguns, inclusive de familiares, seu próprio irmão, né? Mas ele não mediu esforços para que a doutrina dos espíritos, com todas as informações sobre o então mundo do desconhecido, chegasse a todos. E hoje nós temos a certeza de que somos espíritos vividos também naquela época. Quem sabe muitos de nós que aqui se encontram não fomos aqueles que muito lutaram para que hoje a doutrina estivesse aqui. Porque descobrimos que nós não morremos, que nós somos eternos. O que passa são os nossos corpos e nós continuamos na nossa busca incessante de melhoramento. E aí nós vamos perguntar: e quem são os espíritos do amanhã? Os espíritas do amanhã somos nós e são aqueles que ainda virão. Por quê? Ora, se nós somos eternos, se nós não acabamos no túmulo, e se nós temos a bênção de Deus recebida para que pudéssemos reencarnar, nós voltaremos amanhã. Voltaremos para dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo hoje. Somos espíritos em busca de melhoramento, de aprimoramento, e nós continuaremos nessa busca. O que aprendemos hoje nós guardaremos conosco. Nós não perdemos. E isso será de bagagem que levamos para quando retornarmos. Assim como no início, o nosso planeta recebeu espíritos migrantes, exilados do seu planeta, onde já não poderiam mais continuar, por não ter acompanhado a evolução daquele planeta, foram trazidos para a Terra, para auxiliar aqui nesse planeta escola a evolução desse planeta. Esses espíritos tinham conhecimentos maiores do que nós que ainda éramos primitivos, ou dos que aqui estavam ainda primitivos. Eles não podiam continuar no planeta deles porque eles não chegaram ao ponto evolutivo que os outros chegaram. Então não reencarnaram mais naquele planeta. Como o nosso planeta era planeta escola novo, eles vieram contribuir para esse planeta e trouxeram com eles tudo aquilo que eles de bagagem adquirida
de conhecimento no seu planeta de origem. E aqui então deram início a essa formação do nosso planeta. Hoje, nós estamos numa mesma situação que eles estiveram naquela época. Porque nosso planeta está passando por um período de transição. Como nós já conversamos outras vezes, as pessoas esperam grandes catástrofes, grandes eventos, enxurradas, tsunamis, vulcões, porque acham que a Terra vai ser modificada dessa maneira. Isso já acontece no planeta. Isso acontece sempre. Porque a Terra tem movimento. Ela tem essa necessidade desse movimento. Não é que é castigo, ou porque isso tem que acontecer para poder o melhoramento. O melhoramento, a transição desse planeta é a nossa transição. É o nosso melhoramento. É a transição moral do homem. Porque nós não podemos sair daqui e almejar um planeta, renascer aqui, depois que esse planeta já passar a ser um planeta de regeneração, dentro das condições que nós ainda temos. Nós ainda somos apegados às coisas que nos seguram, não nos deixam evoluir, nos vícios. Nós ainda desejamos o mal para o outro. A gente está vendo agora uma movimentação na internet. As pessoas, às vezes, porque não concordam com o outro, eles destilam tanto veneno, tanto ódio, palavras agressivas, né? Porque não concordam com determinado outro, com a condição do outro, política. Então, as pessoas saem palavras, destilando um ódio, criam espíritos de amor, de fraternidade, vão ser os espíritos abnegados, compreensivos, sem o preconceito, sem o orgulho, para que esse planeta cresça realmente como um planeta de amor. Que é isso que Deus quer de nós e do planeta, que sejamos melhores do que nós somos. Mas enquanto nós ainda ficarmos presos a essas coisas, a esses vícios, a essas mazelas, vai ser difícil. Nós vamos dar um passo para frente e 2 para trás. Então as pessoas às vezes acham assim, eu vou na casa espírita 3 vezes por semana, eu assisto palestra, eu tomo 3 passes por semana na casa espírita. Não adianta nada. Se eu não me melhorar, se eu não deixar que aquilo que eu ouvi na casa espírita, que aquilo que eu li nas obras, entre dentro de mim e faça uma mudança, eu posso ler toda uma biblioteca, eu posso tomar 200 passos por semana, eu posso morar dentro da casa espírita, que de nada vai me adiantar. Às vezes a gente espera isso, vou na casa espírita, quero sento lá, tomo um passe, estou maravilhado, estou leve, deixei todo o meu peso ali. Aí saio, na porta já começa, vice a fulana? Vice? O que ela está fazendo? Pronto, já acabou o passe, a energia do passe já ficou. Aí já sai dali, vai para o trabalho, vai para casa, vai em qualquer lugar que passar, vai aumentando essa bagagem de maldade às vezes, e acha que o passe lá vai fazer efeito para a semana toda. Já ficou lá dentro para ela receber, nem chegou a sair para fora, ou ele. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Essa mudança tem que ser feita em nós. Nós vamos ser amanhã o que nós estamos preparando hoje. Não adianta nós esperarmos um milagre
depois que nós nascermos. Nós estamos preparando hoje, porque hoje nós somos o resultado de ontem, do que nós fizemos ontem. Não temos como escapar disso. A colheita é necessária, ela é obrigatória. Então, dependendo do que foi semeado lá ontem, eu colho hoje. E o amanhã depende do que eu estou fazendo hoje. Então, com tantas informações que nós temos recebido, com tanta demonstração dos Espíritos para nós, mostrando para nós as consequências dos nossos erros, nós já temos que estar aprendendo muito mais do que aprendemos no passado. Hoje nós temos mais informações, mais condições de aprendizado, para que nós possamos chegar no amanhã melhores do que nós somos hoje. Porque senão nós vamos sentar e vamos chorar novamente, como choramos hoje, as nossas mazelas. Seremos espíritas do amanhã, dependendo do espírita que nós formos hoje. É isso que nós temos que cuidar. Não é a quantidade de vezes na casa espírita, não é a quantidade de passe, não é a quantidade de curso que eu fizer. Às vezes tem pessoas que chegam na casa espírita, não têm nenhum conhecimento. Começam a fazer o estudo das obras e passam a viver. Não leram 200 livros, não conhecem a literatura espírita, mas conhecem a base. Se interessaram em conhecer a base e passam a ser espíritas, realmente, na verdadeira concepção da palavra. Porque não eram até então, porque não tinham as informações necessárias. Mas às vezes nós já desencarnamos, voltamos e estamos aqui e não aprendemos ainda. E espíritos estão sendo preparados nos ministérios da reencarnação para virem para esse planeta regenerado. Porque ele vai continuar sendo ainda com dificuldade. Não é que esse planeta do amanhã vai ser um lugar de santidades. Não existe isso. Só que ele vai ser um pouco melhor do que ele é hoje. Porque ele vai ser habitado por espíritos que estão melhores do que estão hoje. Por isso voltamos lá. Cuidado, nós temos que nos melhorar para nós chegarmos lá. Porque se vai ser um planeta do bem, vai ser habitado por espíritos do bem. Então nós ainda temos tempo de nos melhorarmos. Se nós quisermos, é tão engraçado a gente escuta, eu quero voltar, eu quero reencarnar na Terra. É um planeta de mar, de praia, disso, eu quero reencarnar na Terra. Então vamos fazer por merecer reencarnar aqui. Porque nós colocamos muitos rótulos no nosso planeta, no nosso país. Mas em que nós estamos contribuindo para que ele melhore? A gente ouve pessoas dizendo, embora do Brasil, o Brasil não presta, não vale nada, presta, vale muito, abençoado. Porque não é o país que está dentro dessa reviravolta, são as pessoas. Se existem pessoas sem moral, não é o país. Se existem pessoas corruptas, não é o país. Se existem pessoas que ainda teimam no erro, não é o país. Mas as pessoas confundem. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, eu quero sair do Brasil. Não, fiquemos aqui. Vamos trabalhar para melhorar o nosso país. Não adianta fugir. Isso é fuga, é abandonar o campo de batalha. É acovardar-se diante do problema. Fiquemos aqui. Vamos reconstruir esse país. Porque Jesus permitiu que nós viéssemos para cá para
manter esse país como pátria do Evangelho. Então vamos trabalhar, nós somos os trabalhadores dele. Se nós abandonarmos o campo de trabalho, vamos querer o que depois? Aí ele vai perguntar: e a missão que eu te dei? Cumprisse? Ah, não gostei muito não, Jesus. Peguei um avião e fui para a Europa. Lá é bem melhor, lá as coisas são melhores. Lá não tem esgoto a céu aberto, pensam que não tem. Lá não tem corrupção, pensam que não tem. Lá tem tudo. O planeta ainda está assim, está em fase de melhoramento. Né? E aí esses espíritos que estão sendo preparados para reencarnarem também não são os santos, que as pessoas avisam, vai vir tudo espírito maravilhoso, tudo de luz, tudo santo, para que não. Lembramos lá nos migrantes de outros planetas que vieram para a Terra, virão aqui também aqueles que já estão melhores do que nós, mas que nos seus planetas ainda não estavam em condição de reencarnar lá novamente. Então eles vêm com toda a sua, tudo aquilo que já aprimoraram com a sua inteligência, eles vêm nos auxiliar para esse período transitório. Então nós já observamos hoje essa mudança. Já começamos, quem é um pouquinho mais velho aqui, já está dando para ver, já está dando para ver uma mudança nessa nova geração. Quando a gente via nós, um pouquinho mais velho, a gente via uma criança recém-nascida, ela levava 8, 9 dias para abrir o olhinho. Ela não abriu o olho antes disso. Hoje a gente está vendo que ele já sai da barriga da mãe e se der o braço ele sai caminhando, né? Já se apoiando aqui, já sabe ficar em pezinho. O olho é aberto, já tira um selfie junto com a mãe ali na mesa de parto. Então já são espíritos mais alertas. E a gente vê no desenvolvimento da criança. Nós podemos ver isso, é nítido. Na minha época, escola só com 7 anos completos. Hoje, com 6 anos, tem que estar na primeira série. Porque as crianças já têm condição de estudarem com 6 anos. Eu trabalhei com educação infantil, a gente vê essa evolução. A criança com 6 anos, ela tem condição de ler. E é emocionante, né? A gente vê a criança num pré, e de repente ele pega um livro e começa a ler. Uma historinha pequena, mas ele lê. Então, a gente vê que a criança hoje, esses espíritos que já estão vindo melhor preparados, eles já estão mostrando para nós os sinais. E aí vamos voltar naquela tecla. Aí, meu filho é índigo. Meu filho é cristal. Ele pode fazer o que ele quiser, não. Aí é que nós temos que colocar em prática aquilo que foi de incumbência nossa quando viemos. Educar. Colocar limites. Eles são sob nossa responsabilidade. Nós recebemos a incumbência de cuidar dos nossos filhos, de educá-los, de dirigi-los, para que eles sigam o caminho do bem. Mas às vezes a gente se deixa levar pela modernidade. Não, meu filho não chama atenção na frente de ninguém. Claro, não precisa mesmo chamar na frente de ninguém. Ela vai lá no cantinho e diz, você vai ficar quietinho. Esse lugar que nós estamos é um lugar tal, assim, assim. Porque às vezes está dentro do consultório médico, só falta tirar o médico da mesa, jogar para o lado, e ele vai lá, derruba a mesa, ele joga o que tem no chão, ele joga o telefone no chão, ou ele está num outro lugar. Não, nós temos que educá-lo para que ele saiba se comportar. Aí nós nos preocupamos em trabalhar enlouquecidamente 12, 14 horas por dia para deixar o melhor para o nosso filho. Eu quero que meu filho tenha tudo aquilo que eu não pude ter. Mas meu pai era um operário ou um agricultor, trabalhou igual um louco
para me dar condição, para me dar educação, para me dar alimentação. Ele não tinha estudo, mas ele fez de tudo e, acima de tudo, ele me deu o exemplo de moral. Que às vezes nós trabalhamos e não damos esse exemplo para o nosso filho. Nós queremos que o nosso filho tenha bens e nós esquecemos que nós estamos aqui para transformá-los em homens de bem. É muito parecido, mas tem uma grande diferença. A gente diz, né? Vou trabalhar porque eu quero que meu filho fique bem. Mas que tipo de bem? Aquele bem que acaba? Porque eu me mato a trabalhar, mas meu filho, será que vai trabalhar? Ele está ganhando tudo de mão beijada. Será que ele vai aprender a trabalhar para adquirir aquilo que ele precisa, ou ele vai esperar sempre ganhar? Porque o pai se matou e a mãe se matou para trabalhar, para dar para ele, para deixar para ele. Eu devo ensinar o meu filho que deve se adquirir aquilo que ele precisa através do seu trabalho. Eu devo dar o suficiente para o meu filho, não passar as necessidades para que ele possa estudar, mas eu não devo fazer do meu filho um boneco que recebe e só faz o que eu quero. Nós temos que ensiná-los para a vida, porque nós temos que lembrar que nós não somos eternos aqui como seus pais. Nós vamos partir e eles vão ficar. Nós voltaremos depois, mas eles não vão saber quem somos nós e nós não saberemos quem foram eles. Vamos nos encontrar? Vamos. Mas nem vamos saber, graças a Deus. Porque senão eles vão nos cobrar. Quando era para você me ensinar a trabalhar, você não me ensinou. Quando era para você me ensinar regras de comportamento, você não me ensinou. Então, graças a Deus, Deus nos dá esse véu do esquecimento, porque a gente sente as afinidades, mas não sabe quem fomos. E nós temos que ter esse cuidado com essas crianças, porque eles é que são os espíritas do amanhã. Nós temos que ter esse cuidado com o nosso jovem. Nosso jovem tem potencial. Nosso jovem tem inteligência, ele tem conhecimento. A gente vê hoje, aparece uma tecnologia hoje, eles sabem, eles aprendem. Eu vou morrer de cabelo branco, já estou, e vou morrer e não vou aprender a lidar com as coisas, com os bichinhos, né? Mal eu lido com o meu celular para pegar o recado dos amigos. Mas eles têm uma facilidade, uma criança dessa, já quer celular, não quer brincar de boneca nem de carrinho. Pergunta para eles o que é que eles querem, eu quero um celular no Natal. É desse tamanho. Eles têm, já dentro deles, já trouxeram com eles esse conhecimento. E eles vão comandar a ciência, as novas descobertas. São os jovens, são as crianças, são aqueles que estão sendo preparados para vir. Os novos medicamentos, a parte da biologia que nós ainda desconhecemos, que a gente acha, né, que já conhece tudo, mas tem muita coisa. O corpo humano ainda é muito complexo, é perfeito no seu funcionamento, então nem tudo ainda. A gente vê que às vezes a gente tem alguma coisa, vai no médico, o médico ainda não sabe o que a gente sente. A gente diz, mas o médico ainda não acerta. Nem tudo ainda se sabe. E esses jovens e essas crianças estão chegando para isso. Então vamos investir, não da maneira que nós pensamos que está certo, mas na parte moral. Nós vamos dar limites aos nossos filhos para que eles, quando crescerem, saibam que eles nem tudo eles podem fazer. Para que nós depois não nos arrependamos e digamos, aonde eu errei? Às vezes a resposta é em tudo. A gente faz às vezes essa pergunta, ou a gente ouve alguém dizendo, mas eu dei tudo o que precisava, eu fiz de tudo, eu me matei a trabalhar, aonde que eu errei? Errou em tudo, errou na base. Porque
deu tudo, fez tudo por ele, não deixou ele fazer nada. Então errou ali. Porque depois ele não vai encontrar nos outros aquilo que o pai e a mãe faziam. E aí tudo que o pai e a mãe faziam, os outros não vão fazer. E aí ele vai buscar de qualquer jeito. E esses jovens e crianças, uma coisa que hoje a gente vê que não é dado muita importância é na educação espiritual dos filhos. A gente às vezes ouve pais dizerem: eu não levo para evangelização, ou o católico eu não levo para a igreja, eu vou deixar, meu filho tem liberdade, quando ele crescer ele escolhe o que ele quer ser. Mas nesse meio tempo, nesse inteirinho, o filho com 10 anos, lá no colégio, ele recebe uma visitinha de um jovem de 17 anos. Ele não tem nenhuma formação. E aí ele começa a receber aquela visita, hoje dá uma bala, amanhã dá mais alguma coisa, e daqui a pouco ele está oferecendo outro tipo de um pozinho. Ele pega, ele nunca recebeu uma informação concreta que existem coisas que nos rodeiam que nós não devemos deixar que elas interfiram na nossa vida, que elas vão nos provocar muito mal, a nós e o resto da família. E aí depois nós entramos em desespero, porque às vezes é um caminho sem volta. Mas por que nós não levamos o nosso filho para que ele conheça que existe um Deus, que quem gerou ele foi o pai e a mãe, mas que ele já existia antes disso, que ele é um filho de Deus, que ele está aqui para melhorar cada vez mais, e que mesmo nas dificuldades ele tem companhia, ele tem apoio, porque Deus envia espíritos para dar essa segurança para ele, e que nas horas de dificuldade que ele não puder resolver sozinho e não tiver ninguém que peça ajuda, ele vai receber. Ele tem que conhecer quem ele é de verdade e o que ele tem a seu favor. Que ele não está sozinho. Porque às vezes o jovem ou a criança, ele não tem, é inocente nessa parte. E às vezes não diz não por medo, ou porque acha que é inofensivo. Nós temos que tirar esse tempo e levar nos nossos filhos conosco, não mandar. Porque tem muitos que dizem: eu matriculei meu filho na catequese. Chega no sábado, vai para a catequese. Não, vai para a catequese. E pega um chinelo, e pega uma cinta, e corre atrás, e vai para a evangelização. Não, pai, mas eu queria ir, eu queria brincar. Não, vai, tu vai, eu estou mandando, tu vai. Mas o pai não vai na casa espírita. Aí ele diz: para que eu vou, pai? Não vai? E nós temos que dar o exemplo. Vamos junto. Leva ele, apresenta na salinha de evangelização, faz a inscrição. Ele vai começar a conhecer tudo o que nós conhecemos, mas da maneira que ele vai entender, a maneira mais infantil, para a sua idade. E aí ele vai crescendo com a necessidade dessa continuação. É impressionante, gente, a gente pode não acreditar, mas ele sai da idade da infantil, ele já quer entrar para o grupo de jovens. E aí ele já é um líder de grupo, ele já quer ir para o encontro o estadual, ele já quer participar, tem um encontro em tal lugar, pai, deixa eu ir, mãe, deixa eu ir. Ele sente essa necessidade.
Eles se encontram, eles trocam ideias sobre um tema que foi falado lá na evangelização. Eu conheço uma família, eles fazem parte ali na Forquilinha, não, é mensageiro, não? É mensageiro, né? O pai e a mãe começaram aí. O filho e a filha eram pequenininhos. Eles já botaram na evangelização. O pai chegou a ser presidente da casa, tal, e eles na evangelização. Daquele grupinho, o menino, depois já foram. Aquele grupinho formou o grupo de jovens. Não se largaram aquela equipe. O menino namorou uma das meninas que depois moça, casaram. A menina, depois moça, já formada na faculdade, namorou um dos meninos, casaram. Hoje eles são evangelizadores infantis. Então, isso é exemplo de como é importante. E quando era pequena, às vezes não queria, deixa eu ficar em casa jogando videogame. Não, vamos para a evangelização. O videogame você joga depois. Você vai conhecer um monte de historinhas lá interessantes. E hoje eles estão aí no movimento. A esposa do menino é psicóloga, trabalha no pessoal da ápice também. E engajada teve neném agora há pouco tempo, mas está lá engajada. Esse dia ainda me passou um telefone pedindo uma ajuda lá, pela casa, para uma família que ela está atendendo. Então, são pessoas engajadas nesse trabalho. Então, eu só estou dizendo isso para ver que resolve. Resolve sim. Se nós ensinarmos o nosso filho, mas com o nosso exemplo. Mandar não adianta. É tipo aquela história da mãe que diz que não é para mentir, que uma pessoa não deve mentir nunca, e aí o telefone toca, diz, mãe, é a fulana, diz para ela que a mãe não está em casa. A mãe mandou dizer que ela não está em casa. Então ela ensinou o tempo todo que não era para mentir, na hora ela manda a criança mentir. A criança não mentiu. A mãe mandou dizer que ela não está. Então nós temos muito disso. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. E nossa responsabilidade, nós estamos preparando esses espíritas. São eles que vão dirigir o mundo, o nosso mundo, né? Nosso planeta. São eles que vão ser os médicos, os pesquisadores, os educadores. Eles vão ter a sua grande parcela de colaboração no melhoramento do planeta Terra. Por isso, a base que nós devemos dar aos nossos filhos é muito importante. Vamos construir essa base sobre a rocha e não sobre a areia. Sobre a rocha, ela vai enfrentar tempestades, vendavais, mas sobre a areia ela vai ruir no primeiro sopro. Então nós queremos espíritas formados sobre a rocha, sobre a verdade, sobre um terreno fértil. Porque nós vamos estar lá também, no futuro. Tomara, né? Se nós nos melhorarmos mais. Mas podemos estar lá, auxiliando. Então, é uma união de todos rumo ao bem. Não tem outra coisa a ser feita. É caminhar rumo ao bem, ao melhoramento nosso, porque se nós melhorarmos, nós melhoramos tudo à nossa volta. Nós vamos aprender a respeitar os animais, nós vamos aprender a respeitar a natureza, nós vamos saber que nós não devemos desmatar, porque vai faltar para nós oxigênio. Nós vamos aprender a cuidar da água, porque é uma fonte que é esgotável e nós estamos desperdiçando. E é algo essencial para a nossa sobrevivência enquanto no corpo físico. E nós não damos essa importância. Nós vamos aprender a cuidar
dos nossos resíduos, não vamos jogar mais a céu aberto? Então nós temos que começar hoje. Não adianta nós esperarmos que os outros façam. É todo mundo corrupto, está todo mundo roubando, eu não vou fazer nada. Quem roubou foi lá, eu não tenho nada com isso, eu vou fazer a minha parte. Eu quero paz no mundo, mas eu não tenho paz dentro de mim, não dou paz aos que estão à minha volta. Como que eu vou querer uma paz maior se eu não consigo nem administrar a minha paz? E a paz do mundo é a paz de todos nós juntos. Se cada um fizer trabalhar a sua paz, nós vamos chegar lá, porque contagia. Nós devemos criar uma epidemia de paz, para que ela se propague em todo o planeta. Nós devemos preparar esse planeta para a chegada desses espíritos que vêm nos auxiliar. Falando na evangelização, eu trouxe até alguns depoimentos aqui, eu vou dar uma lidinha rápida, só um. Quando eu tinha apenas 8 anos de idade, diz um estudante de física, Alain Felipe Nunes Perna, de 18 anos hoje, ele começou a frequentar um grupo de estudos para criança. Se o início foi por influência dos pais, logo a sua participação tornou-se uma escolha própria. E ele prosseguiu os estudos em turmas específicas para adolescentes. Hoje participa de um grupo para adultos. E ele diz: com o passar do tempo, entendi a importância e a diferença que isso faz em minha vida. Em cada escolha, em cada atitude, em cada conversa, em cada passo, em cada reflexão sobre o que acontece comigo e com os outros. É por isso que eu estou lá até hoje, afirma Alain. Então vejamos a importância que teve lá no início, aquela base. Caminha com ele a vida toda. E ele vai formar os seus filhos na base que ele teve. Porque ele encontrou na vida adolescente e adulta o respaldo daquilo que começou na infância. Porque tanto para o bem como para o mal, o que nós fazemos na infância vai aparecer na fase adulta. Depende daquilo que sobressaiu em nós. Depende daquilo que nós fizemos. É uma transição também, é a nossa transição. Se eu tenho uma formação em criança boa, eu vou ser um homem bom. Mas se eu não tenho, a minha caminhada vai ter a base que eu tive lá no início, na infância. Então, o cuidado que nós devemos ter é uma coisa que a gente bate muito. A gente conviveu muito com jovens e com crianças. É muito triste quando a gente é professor e a gente vê que aquelas crianças que a gente tentou encaminhar. Teve uma situação, quando eu trabalhava com a educação infantil, um aluno agrediu, uma criança de pré-escola agrediu a professora. Mas agrediu verbalmente, com palavras pesadíssimas e de morder a professora e rasgar todo o jaleco que ela tinha. E aí a gente chamou a mãe para conversar, para saber o que estava acontecendo. A mãe não veio, foram 3 chamados. A mãe não veio, no 4º chamado ela veio. E aí nós conversamos e ela se alterou e se virou agressivamente contra a mim e a outra coordenadora. E depois nós chamamos a criança e começamos a conversar com a criança. Sem acusação, sem nada, mas conversar. Por quê? Que ele tinha feito aquilo. O que levou ele a agredir a professora? A professora era uma pessoa muito meiguinha, muito querida. E ele disse: não, meu pai disse que mulher tem que apanhar. Chamou, aqueles nomes de baixo calão para a professora. E ele disse: meu pai disse que mulher nasceu para apanhar. E que são todas umas... Aquilo foi tão chocante que de início a gente não sabia o que ia dizer para a criança.
Porque vindo da boca de uma criança é chocante. E ele continuou, ele deu ênfase. E disse, eu vou bater nela sim. Nós conseguimos segurar a criança até o fim do ano. Porque ele iria para a escola. A mãe e o pai não vieram mais. Ela brigou, literalmente, conosco e não voltou mais. Resumindo, eles faziam tudo o que o filho queria. O filho era super agressivo. O pai é agressivo em casa. Mas a mãe esconde, tanto do pai quanto escondia do filho. Resumindo, houve um assassinato no bairro do Brejaru. Uma criança foi estuprada, foi morta, e ele estava. Ele era um dos dois que cometeram esse assassinato dessa maneira. Então é muito triste, porque a gente sabe que a tendência já estava lá. A gente sabia que depois nós conversamos sozinhas e dissemos, o fim dessa criança, fazíamos até oração por ele, porque o fim dessa criança, que Deus tenha piedade. E aconteceu realmente, isso é verídico, não vou aqui citar nomes porque não posso, não devo e não adianta. Mas conheço a família e conheci a família da criança que foi sacrificada. Então isso prova para nós, eu só estou falando isso para que a gente sinta que a nossa intervenção na educação do nosso filho é muito importante. Não precisamos ser agressivos, não precisamos bater, não precisamos humilhar, não precisamos nada disso. Nós precisamos educar, porque educação não é agressão, educação não é humilhação, educação é dar limites com amor, é mostrar o certo e o errado, para que nossos filhos saibam escolher hoje e amanhã. Para que na fase adulta, quando eles estiverem diante de uma situação que eles tenham que tomar uma decisão, eles saibam. Eles vão buscar lá dentro deles, no seu interior, aquilo que eles aprenderam em criança. E eles saibam qual a decisão mais acertada a tomar. Uma decisão que não vá ferir a ele e ao outro. Isso é importante. Porque são esses os espíritas da manhã. Vão ser eles que vão dar continuidade, que vão manter esse candeeiro aceso. E a educação tem que ser para que eles continuem com ele sobre o alqueire, distribuindo luz para todos. E não guardem só para eles. Porque esse é o objetivo. É que tudo aquilo de bom que chegue para nós saibamos distribuir. Nosso mestre já fez isso conosco, né? Tudo que ele tinha de bom para nos dar, ele nos deu. Ele nos deu como exemplo. E nós estamos aqui hoje para tentar seguir seus passos. Tentando. Para nós ainda é difícil. Pelos apegos. Eu vou ler aqui, que eu achei muito interessante, essa mensagem de Emmanuel. Ela é do livro Encontro Marcado, do Chico, psicografado pelo Chico. A mensagem é de Emmanuel. Os espíritos do Senhor se espalham presentemente no planeta, constituindo legiões. Eles nos ensinam a nós, os tarefeiros, encarnados e desencarnados da seara enorme, que o ódio será banido das nações, que o egoísmo desaparecerá da terra, que a ciência instruirá a ignorância, que a compaixão converterá todos os cárceres em sanatórios, e que a educação espiritual extinguirá todos os focos de delinquência. Para isso, no entanto, eles te rogam tijolo de trabalho e de amor que possas oferecer a sublime edificação. Lindo, né? É uma mensagem maravilhosa. Que nós possamos ser esses tijolos, né? Nessa construção dessa nova era.
que já está aí, devagar. E que nós estamos esperando um grande evento. Mas ela, devagarinho, vai se fazendo. E nós nem vamos sentindo. Que sejamos esses tijolos nesse campo de trabalho. Eu agradeço a atenção de todos. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. É muita alegria. Essa casa que a gente aprendeu a amar. Esse pessoal que nos recebe com tanto carinho. Espero que a mensagem da noite que nós possamos levar para refletir. A todos nós que somos pais, somos tios, irmãos, avós. É uma graça que eu ainda não tenho, é ser avó, mas quem sabe na próxima. E que nós possamos educar as nossas crianças de uma maneira que amanhã eles possam serem esses espíritos na labuta, no trabalho incessante da continuação do bem nesse planeta. Tenham todos um ótimo final de semana. Que a paz de Deus, de Jesus, acompanhe a cada um nos seus lares e que essa casa, mais uma vez, receba todas as bênçãos, esse foco de luz que aqui se encontra, recebendo todo tipo de espírito encarnado e desencarnado nas suas necessidades. Obrigada, meus irmãos.